no céu, plantar coisas boas para a nossa vida eterna, cultivar o bem, sempre não nos apegar em bens materiais. Isso não provém de Deus. Aqui mesmo fala que tem que, para ele vender tudo. Muitas vezes tem pessoas que se apegam tanto a bens materiais e é capaz de fazer de não oferecer um prato de comida para um mendigo. Eu mesmo já pensei isso. Vou contar uma breve história aqui que aconteceu mesmo. Trabalhava na casa de uma senhora que era muito rica, de boa estrutura. Muitas vezes ela ia no mercado, comprava todos os dias, comprava frutas, legumes, fazia aquele banquete para os animaizinhos da noite, né, os famosos gambás. E às vezes ia lá um mendigo com um prato de comida, ela negava aquele prato de comida. E muitas vezes aquela pessoa, ela falava que essa pessoa tinha condições, poderia muito bem correr atrás, poderia trabalhar. Mas a gente tem um péssimo hábito também de julgar as pessoas sem conhecer. A gente não sabe o motivo que ela está naquela situação. Não é verdade? Ela está fazendo errado de tratar os mendigos, mas também o que custava oferecer ali um prato de comida para o mendigo. Então, eu quero deixar essa palavra para vocês de reflexão, que vocês guardem o coração de vocês, para que não nos apegamos a bens materiais. Vamos amar o nosso próximo também, vamos ajudar o próximo. Amém? Amém. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, irmão. Vamos dar uma salva de palmas para ele. Glória a Deus. É verdade, irmão. Mas o primeiro mandamento de Deus é amar a Deus de todo o nosso coração, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma. E o segundo é amar o próximo como a ti mesmo. E tem um lugar na Escritura Sagrada que fala que o nosso amor não deve ser apenas de palavras, mas tem que ser de obras. Glória. E Jesus, ele começa recitando: se o seu irmão tem fome, dá de comer ele. Se ele está nu, veste ele. Se ele tem sede, dá de beber a ele. Então a gente tem muitas condições de ajudar as pessoas, não só com coisas, mas com conselho, com abraço, com a palavra, só de você falar: nós estamos juntos, se precisar de mim, pode contar comigo. E às vezes nem sempre é dinheiro. Nem sempre é dinheiro, não. Aleluia. Às vezes você não vai ajudar a pessoa com dinheiro, porque se você dá dinheiro para a pessoa, você vai atrapalhar ele. No meu caso, quando eu estava viciado, se a pessoa me dá dinheiro, ele estava me atrapalhando. Eu precisava de uma oração, eu precisava de uma ajuda das pessoas se chegar perto de mim, se importar comigo, de me alimentar. Também não podia me dar alimento, me dasse uma cesta básica, eu vendia ela. Então, me dasse um prato de comida para me alimentar, que eu passei necessidade lá em casa, e eu falei na casa de uma senhora que nós foi. Nunca foi um pastor lá em casa. Nunca foi um pastor lá em casa orar por mim. A minha alma estava doente. A minha alma estava gritando por socorro. E nunca foi um homem de Deus e nem uma mulher de Deus lá em casa para orar para mim, um cristão que professa a fé no cristianismo. Nunca foi. E é por isso, irmãos, é por isso que eu vou, essa pessoa falar que está com problema, eu vou em cima, porque eu sei para que o Senhor me tirou, sei de onde Ele me tirou, eu sei o que Ele fez na minha vida, e eu sei para que Ele fez na minha vida. Ele fez para eu ficar com o braço cruzado, não. Nós não estamos aqui na igreja para nós ficar de braço cruzado, não. Tem muita obra espiritual, tem coisa que é só o cristão que vai resolver. Tem coisas que o médico não resolve, e outras pessoas não resolvem. É nós que aceitamos Jesus, que Jesus já nos deu autoridade para nós resolver alguns pepinos. Você vai chegar em casa, você vai ver casa tudo mal arrumada, mas você não está lá para ver as coisas, você está lá para fazer um trabalho no mundo espiritual que Deus colocou para a gente fazer. Então a gente tem que ter mais compaixão das pessoas.
se importar com pessoas. Porque Deus ele está preocupado com nada nessa terra, a não ser a alma. Uma alma vale para Deus mais que o mundo todo. Amém? Então, sendo assim, irmãos, nós vamos passar a oportunidade para o nosso pastor Vanderlei, né? Sei que é teu este lugar, todos querem te adorar, toma tua direção. Vem o Santo Espírito, espaço preencher, sua reverência, sua voz, vamos fazer. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim, teu poder, teu povo sentirá, te dançarei, Senhor, que estás presente aqui, reina, Senhor, neste lugar, contempla cada irmão, ó meu Senhor, dá-lhe paz interior e razão para te louvar. Deus faz toda a tristeza, Deus faz toda a tristeza, incerteza de sabor. Glorifica o teu nome, ó meu Senhor. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim, teu poder, teu povo sentirá, e dançarei, Senhor, que estás presente aqui, reina, Senhor, neste lugar. Amém? Glória a Deus. A palavra de hoje tem 1 Reis, capítulo 18, Velho Testamento. 1 Reis é Velho Testamento. 1 Reis, capítulo 18. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. 1 Reis, capítulo 18. Aleluia. Santo. Aqui é a história de Elias e os profetas de Baal. Quem conhece a história? Glória a Deus. Amém, Jesus. Conhece, irmã Nilza? A história de Elias e os profetas de Baal? Não. Nós só vai saber hoje. Elias e os profetas de Baal. Mas como isso aqui é muito grande, eu só vou ler o versículo 30. Mas depois em casa, vocês começam. Você chega em casa, você abre a Bíblia, você começa a partir do versículo 17. 1 Reis 18, versículo 17 em diante. Elias e os profetas de Baal. Elias é um profeta de Deus. Então você lê o versículo 30 aqui. Porque se eu for ler muito, vai tomar muito tempo. Mas eu vou resumir, porque eu já conheço a história, eu vou contando para vocês. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Então restaurou o altar do Senhor, que estava quebrado. Até aqui. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Antigamente, todo mundo sabe que antigamente se fazia sacrifício de boi vivo. Não sei se os irmãos sabem, quem é crente deve saber disso, né? Já leu o Velho Testamento. Então, hoje em dia está muito fácil seguir a Deus. Está muito mais fácil seguir Jesus. Antigamente era muito mais difícil. Hoje não, a Irani estava lendo Deuteronômio 18, né? Irani. Glória a Deus.
O que você estava lendo hoje em Deuteronômio? 18 e 17, ou 13, não sei. Ele ficou apavorado. Meu Deus, Deus me livre. Vivia nessa época. Nossa, mas era muita coisinha. Mulher assim não podia entrar no templo. Homem desse jeito não podia. E tinha de seguir toda a lei. Tinha de seguir toda a lei. Quem não seguisse era apedrejado. Se pegasse um homem roubando, eles matavam o homem, a mulher e as crianças, tudo. Por mal não se espalhar no povo de Israel. Hoje em dia não é assim mais. Mas antigamente fazia sacrifício. Matava novilho, bezerro, fazia um altar de pedra, matava um novilho ou bezerro, espalhava o sangue, colocava a lenha primeiro, a lenha sobre o altar, e a palavra de Deus tem até o tamanho do altar. Tinha tamanho. O altar tem que ter tantos côvados de largura, tantos de altura e tantos de comprimento. Tinha tudo, está tudo escrito lá. Não podia ser maior e nem menor. Aí colocava a lenha em cima do altar, matava o novilho, pegava o sangue do novilho, salpicava o sangue do novilho todo em cima da lenha, abria, partia o novilho e colocava em cima da lenha e tacava fogo. Então aquele cheiro, aquela carne queimada subia até no céu, até as narinas de Deus. Diz assim na palavra. E Deus agradava disso. Então era assim que se fazia para oferecer sacrifício a Deus, para adorar a Deus, para agradecer a Deus. Era assim que fazia. Isso antes de Cristo, lá no Velho Testamento. Então, esse costume foi até um pouquinho antes de Cristo nascer. Foi até ali Malaquias, os profetas menores. Depois houve um tempo sem profeta. E depois Jesus nasceu e foi o único sacrifício vivo para libertar o homem dos seus pecados. Toda vez que eu falo isso, eu vou tornar a repetir. É necessário que o homem entenda isso. O homem que não entender isso, ele nunca vai para uma igreja. Porque ele fala assim, ó, eu não tenho pecado, eu não mato, não roubo, não drogo, não trafico droga, não mexo com mulher dos outros, etc. Mas o pecado não é isso. O pecado, o homem já nasce pecador. Só que ele é cobrado a partir dos 13, 12, 13 anos. Para baixo, não. A criança morrer antes de completar essa idade, não é imputado a ela pecado, porque está na época da inocência. Agora daí para cima é cobrado. A pessoa já sabe o bem e o mal, então é cobrado. E as pessoas eles não entendem. Mas por que não entendem? Porque não leem a palavra de Deus, que nós pregamos e sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Então a pessoa que começa a ler a Bíblia, examinar a palavra e começar a respeitar a palavra, ele vai procurar uma igreja. Vai procurar uma igreja, vai se batizar, vai virar um crente de verdade e vai permanecer na palavra para poder dar vida eterna. Glória a Deus. Essa vida eterna que foi criada por Jesus. Porque no Velho Testamento não se pregava a vida eterna. Tem muitas palavras aí, muitas que vêm de Jesus para cá. Vida eterna, ressurreição. Isso tudo veio de Jesus para cá.
inferno, céu. Antigamente não se pregava isso. Tanto é que o povo muçulmano, o povo judeu, entendeu? Que não crê em Jesus, eles até hoje não creem em céu, não creem em inferno, não creem em espírito, não creem em nada disso. Porque eles ainda vivem na antiga lei de Moisés. Eles têm Moisés como profeta, como Deus deles. Eles não têm Jesus como Senhor. Então, antigamente, era assim. Fazia um altar, partia o bezerro, botava em cima da lenha, botava fogo, aquele cheiro de carne assada subia e ia até a narina de Deus. E Deus recebia aquilo como louvor, como adoração, e perdoava o pecado. Era assim primeiro. Está escrito tudo na lei de Moisés. No Velho Testamento está tudo escrito detalhe por detalhe. Quem quiser saber é só examinar as escrituras. Mas esse altar, de vez em quando, de tanto usar, talvez, né? Alguma pedra podia sair fora do lugar, porque naquela época não tinha cimento, as pessoas podiam fazer aquelas pedras sobre pedra colada com barro. Aqui batia chuva, batia sol. E às vezes as pessoas deixavam aqui meio abandonado também. E aqui quebrava, o altar ficava quebrado. E Deus não aceitava sacrifício em altar quebrado. Tinha de ser altar perfeito. Tinha de ser tudo perfeito. Glória. Aliás, o bezerro tinha que ser cordeiro, tinha que ser perfeito, não podia ser com defeito. Com um defeito na unha, aleijado, etc. Não podia. E bezerro tinha que ser bezerro virgem, que nunca tinha cumprido uma vaca. Entendeu? Era tudo isso. Detalhes. Tanto é, todo mundo fala isso. Até na igreja católica tem lá: Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tem misericórdia de nós. A igreja está falando, mas não sabe o fundamento dessa palavra. Jesus é o Cordeiro perfeito de Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aquele Cordeiro que é oferecido para Deus, para expiar pecado, não podia ter nenhum defeito. Verdade. Deus não aceitava. Jesus é o Cordeiro perfeito, porque passou por essa terra, sentiu tudo que o homem sente, só não pecou. Só não pecou. Glória a Se ele tivesse cometido pecado, ele não seria o Cordeiro perfeito, porque Deus não aceitava um sacrifício para fazer a nova aliança. Não aceitava que não fosse perfeito, porque para Deus tudo sempre perfeito. Aleluia. Hoje em dia, no Novo Testamento, na vida espiritual, o que significa o altar? O altar significa, irmão, a nossa vida espiritual, nossos joelhos na oração. Quando fala assim, tem de consertar o altar. Você está com o altar desconcertado, você está com o altar quebrado. Conserta o seu altar e ofereça a Deus um sacrifício para que Deus volte para ti. Volte para mim e eu voltarei para vós. Aleluia. Diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. O que é esse altar hoje? Hoje em dia nós não faz mais sacrifício. Não mata bezerro, nada aqui que está no velho, nós não fazemos isso mais. Hoje é diferente. Hoje nós oferecemos o nosso coração, que tem que ser puro, perfeito, para Deus agradar da nossa oração, para Deus ouvir nossas orações. Então, se nós colocarmos hoje um título nessa mensagem, será Restaurando o Altar. Aleluia. Glória a Deus. Restaurando o altar. Como é que está o seu altar com Deus?
No lugar de oferecer sacrifício a Deus. Como é que se faz hoje sacrifício a Deus? Na oração, jejum, sacrificar em jejum e oração, purificar, se santificar, separar, para Deus ouvir e perdoar. Glória a Deus. Porque Deus perdoa. Glória a Deus. O único pecado que Deus não perdoa é blasfêmia contra o Espírito Santo. Está escrito na palavra. O resto, mesmo na palavra. O resto, mesmo se você revoltar contra Deus, uma hora que você restaurar o seu altar, Deus perdoa você. Glória a Deus. Então, irmãos, Aleluia, Jesus. Elias era um profeta muito poderoso. Ele foi mais poderoso do que o outro profeta que andava com ele. Ele andava com Eliseu. Eliseu fez muitos milagres. Se você ler, você tem que ler a Bíblia. Tem que ler para você descobrir essas coisas. Você já leu aquela passagem que o rapaz jogou o machado lá no fundo do rio. E o profeta Eliseu foi fazendo assim com a mão, e o machado veio saindo lá de baixo, flutuou, veio até na flor d'água. Quem já leu isso aí? Glória a Deus. Isso é milagre. Você já viu o milagre da viúva de Sarepta? Do filho da viúva de Sarepta? Eliseu ressuscitou aquele garoto. Aleluia. Ele já estava morto. Eliseu deitou em cima dele, foi em cima dele lá, e o calor do corpo de Eliseu passou para o menino, e o menino saiu respirando. Glória a E Deus. outros mais que você vê, aquele que saiu aquele urso de dentro do mato lá, e de repente, do nada, saiu um urso lá dentro do mato e devorou aqueles rapazes que estavam debochando do homem de Deus. Quero dizer de passagem que é muito perigoso mexer com o ungido de Deus, tá, irmão? O ungido de Deus já tem que ter respeito. Quem é ungido de Deus? Sou pastor? Não. O ungido de Deus é todo aquele que observa a palavra de Deus e anda nas pisadas de Cristo. Glória a Deus. É ungido de Deus. Tem até uma música da Ramani, parece que não toque no ungido, porque senão você vai cair e bater com o cara na poeira. Desde o passado é assim. E hoje também continua. Glória a Deus. Tinha uns rapazinhos que começou a debochar do homem de Deus. Quando Eliseu lá ia passando. Eliseu, sempre que Eliseu falou com eles, deve ter ficado meio com raiva, né? Surgiu um urso do nada, assim, ó. Foi lá e devorou os rapazinhos. Ele era o homem de Deus, super poderoso. E Elias era o ajudante dele. Elias falou assim, ó: eu quero a sua capa. Eu sei que o senhor vai ser arrebatado na carruagem de fogo. E quando você for, você joga a sua capa para mim. Não é isso, irmão? Eliseu que era ajudante de Elias. Não, o Elias que é o mais poderoso. Aí quando Elias subiu na carruagem de fogo, ele jogou a capa e Eliseu pegou. Ficou mais poderoso do que Elias, porque a porção veio dobrada. Aleluia, Jesus. Então esse Elias, na época que estava vivo lá, ele estava num reino lá, era o reino de Acabe, que era um homem que fazia tudo que não agradava a Deus. Tanto é que tinha uns profetas lá, eram 50 profetas do Baal, e todo mundo querendo matá-lo. Tinha uma tal de Jezabel lá, que vivia perseguindo os profetas de Deus, e ficou só Elias de resto.
Está tudo escrito. Elias teve que enviar filha para a caverna. Até os corvos foi levar comida para Elias. Elias foi sustentado por corvo. O corvo era da família dos urubus. Deus permitiu isso. Deus mandou que os corvos fossem lá sustentar essa igreja. O nosso Deus é Deus verdadeiro. Glória a Deus. É Deus de verdade. Então, ele clamou a Deus: Senhor, todos os profetas foram mortos por Jezabel e ela está me perseguindo para me matar. Eu fui o único que sobrou. Aí depois ele foi lá para o Monte Carmelo e convocou o rei Acabe e falou assim: está escrito aqui, ó, mais atrás aqui. Nós vamos fazer aqui uma prova. Quem é o Deus verdadeiro que vai ser Deus em Israel? Se for Deus, o meu Deus, então vocês vão seguir. Se for Deus do Baal, então vocês podem seguir Baal. Baal era um ídolo. Eles levantaram lá um troço de barro lá e viviam adorando aquilo. Então eu falei: não, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uma prova aqui diante de Deus. Nós vamos fazer dois altares. Vamos fazer um para Baal e dar um bezerro para Baal. E eu vou restaurar o meu altar e vou botar o bezerro em cima. Aquele que Deus responder com fogo vai ser o Deus verdadeiro de Israel. E assim fez, né? Fizeram lá, deu uma tabela e falou assim: ó, de manhã até meio-dia, o Baal, vocês podem clamar o Baal aí. Passou de meio-dia, quem vai clamar sou eu. Partiu o bezerro, botou lá direitinho e ficou aqueles 450 profetas clamando: ô Baal, responde o Baal. Eu até imagino que esse cara fazendo coisa faz incêndio batido, dançando. Ô Baal, responde, Baal, responde, nós te adoramos. Pegava a faca, cortava até sair sangue, espetava lança no corpo. Tudo isso eles faziam para ver se o santo deles respondia. Mas como é que o santo vai responder se ele não tem espírito nenhum? Ele não tem o espírito de Deus. E Elias está lá sentado, olhando, e começou a zombar deles. Quem sabe ele foi fazer uma necessidade no banheiro, no meio da moita. Quem sabe ele está viajando, ou quem sabe ele está dormindo. Por isso que ele não te responde. Grita mais alto. Eles estão lá, todo mundo um atrás do outro, dançando lá em volta do altar e o bezerro em cima. A lenha, o bezerro, tudo direitinho. Quando chegou bem, ficou de 6 horas de clamor, 6 horas de oração, de reza. Oração não, oração é fala com Deus. 6 horas de cantoria, nada. Quando passou meio-dia, Elias falou assim: agora é minha vez. O tempo de vocês esgotaram, meio-dia. Agora é minha vez. Agora nós vamos provar quem é o Deus. Você já clamou de vocês e já não respondeu. Vamos ver se meu Deus responde. Chamou o povo, todo mundo, mandou consertar o altar, restaurar. Vou dizer novamente, igual foi no começo: Deus não aceita nada imperfeito. Por isso que a nossa vida espiritual tem que ser ligada a Deus. A pessoa ficar com o pé na igreja, com o pé lá no mundo, fazer igual a cantora Tereza Cristina, né? Crente girafa, está com o corpo na igreja e a cabeça no mundo. Não pode, não, irmãos.
Porque Deus não gosta nada de imperfeição. Deus gosta de coisa perfeita. Glória a Deus. E aí, ele restaurou o altar, colocou a lenha em cima, partiu o bezerro, colocou em cima da lenha e mandou fazer um rego em volta do altar. 2 medidas de farinha, não sei que medida ele tinha. Não sei se é 2 metros, 1 metro, não sei. Fez aquele rego todinho em volta do altar e mandou jogar água em cima do bezerro. Os pedaços lá. Molha. Joga mais água, 2ª vez. Joga mais água, 3ª vez. Aqui jogou e soltou a lenha, tudo de água, tá tudo ensopado. Agora enche os regos d'água também. O Senhor levantou a mão. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Começou a fazer oração. Mostra para esse povo, Senhor, que o Senhor é o Deus verdadeiro, Deus de Israel. Glória a Deus. Naquele momento que ele estava orando, desceu o fogo do céu. Desceu o fogo do céu, consumiu o bezerro, consumiu toda a lenha, queimou as pedras e lambeu a água do rio. Glória a Deus. Glória a Deus. Está vendo? Deus é Deus. Agora falou com o rei Acabe, agora você vai determinar que o meu Deus vai ser o Deus, é o Deus de Israel. Vai ser o Deus de Israel. A esse Deus que você vai obrigar o povo a seguir. Verdade. Glória a Deus. Mas na obra de Deus tem sempre o se, né? Tem sempre um se. Se Deus responde, mas se você vai ser salvo, vai, mas se tem sempre esse se aí, ó. Se você permanecer nos ensinos de Deus, nas pisadas de Jesus, será salvo. Se você clamar a Deus, Deus te ouve, mas se o seu altar estiver restaurado, Glória a Deus. Glória a se o Deus. altar estiver consertado, conserte o seu altar. Qual é o seu altar hoje? Seu coração. Glória a Deus. O seu coração, seu joelho, seu jejum, a sua oração. Meu Deus, nós somos uma igreja pentecostal, não somos? Glória É a escrito ali fora. Igreja pentecostal, Jesus sobre as águas. Que Aleluia. bonito, rapaz. Glória a Deus. A igreja agora tem que fazer a sua parte para corresponder a esse pentecostalismo. Sabe quando nasceu o pentecostalismo na terra? Em Atos dos Apóstolos. Verdade. Aquelas 120 pessoas que estavam ali reunidas, que Jesus prometeu que ia enviar o Espírito Santo para tomar todos eles, e labareda de fogo foi vista no meio deles. Glória a Deus. Será que isso acabou? Será que isso era só para os apóstolos, para aquele povo, para aquelas 120 pessoas? Não, irmãos. Isso prevalece até hoje. Aleluia, Jesus. Disse Jesus: se você crê em mim, vocês farão as coisas que eu faço e fará outras maiores. Aleluia, Jesus. Outras maiores. Tem havido cura nessa igreja? Ou não? Tem uma pessoa que tem vindo aqui na frente. Eu quero dar graças a Deus, porque outro dia eu recebi uma oração aqui, eu estava com um bronquite e hoje acabou, sarou. Entendido? Quem sabe a igreja também está precisando de consertar o altar, restaurar o altar, para que essas coisas comecem a acontecer. E quando começa a acontecer, chega lá, irmão? Eu fui curado aqui nessa igreja. Foi curado? Eu tinha um vício da bebida e graças a Deus foi liberto. Hein? Eu tinha um vício da bebida e graças a Deus. Amém. Glória. Estou falando isso é uma doença espiritual. Tá? Amém, amém. Glória E você a sabe que o Deus. maior milagre da vida do homem é a salvação, né?
É o melhor milagre. Você pode ser curado de AIDS, mas a salvação deu um milagre maior do que esse. Às vezes eu fico pensando assim, por que Deus não dá poder para a gente? Às vezes, irmão, é para evitar de muita coisa. Você já pensou se surge aqui, por exemplo, uma pessoa com poder de curar? De resolver problemas de curar. Aí vai juntar isso aqui cheio de gente. Em pouco tempo isso aqui não vai caber, você vai ter que procurar um lugar maior. E muitas vezes as pessoas que vêm aqui recebem a bênção e ó, não volta mais. Porque tem exemplo na palavra. Jesus encontrou com 10 leprosos. Curou todos os 10. Lá na frente, um falou assim, peraí, nós temos que voltar para poder agradecer aquele homem. Ele limpou nós todos, só um voltou. Jesus falou assim, cadê os outros 9? Quer dizer, de 10 só voltou um para agradecer. Então, às vezes, de repente, Deus abençoa uma pessoa, dá o poder da cura, da libertação, sei lá. E começa a acontecer milagre, a igreja vai encher. Porque o povo quer ver milagre. Aí começa a encher, entendeu? Salvação mesmo, às vezes, ó, nada, zero. Às vezes é por isso. Mas, mesmo assim, vamos procurar restaurar o altar. Vamos restaurar o altar. Procurar restaurar o nosso altar. A nossa vida particular com Deus. Para a gente voltar ao primeiro amor. É isso? Que Deus abençoe. Os irmãos entenderam a palavra? Que Deus abençoe a palavra. E que Deus te abençoe, que você reconhece que foi o milagre de Deus que te libertou da sua bebida. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Pastor, mas tanto foi milagre que aqui estou. Glória a Deus. Oi? Tanto foi milagre que aqui estou. Não quero mais ser desse caminho do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Amém? Vamos dar uma salva de palmas. É um tema muito forte, né? Consertar o altar. Nós devemos consertar o altar. Santificar as nossas vidas na palavra de Deus, porque sem a santificação ninguém verá Deus. Viver em paz, seguir em paz com todos, na santificação, sem a qual ninguém verá Deus. E nós estamos aqui, nós não estamos brincando, nós não estamos aqui para perder tempo, nós queremos ver o nosso Deus, né? A saber que enquanto nós estivermos nessa terra, ninguém pode ver Deus. Mas tem um dia marcado, que só o Pai marcou com a autoridade dele, que nós vamos poder ver a face dele, como ele é. Não esse Deus pintado, hora de olho azul, hora de olho preto, hora de olho castanho, cabelo loiro, cabelo comprido, cabelo curto. Não é esse Jesus que nós vamos ver. Nós vamos ver um judeu, um homem sem formosura, sem beleza nenhuma, que chamasse a nossa atenção. É isso que Isaías descreveu de Jesus. Ele era um homem simples, sem beleza alguma que chamasse a atenção. Ele não tinha pelezinha, igual eles colocam nos quadros, não. Jesus era um judeu comum. A prova disso é que quando Judas decidiu entregar ele, Judas combinou um sinal: aquele que eu beijar é Jesus. Se Judas chega e beija Pedro, Pedro estava na cruz, estava no chicote. Se beija João, estava no chicote. Porque os homens não sabiam quem era Jesus. Só sabia quem é Jesus quem tinha intimidade com ele. Só sabe quem é Jesus, irmão, só quem tem intimidade com ele. Aleluia, Jesus. Você fala, Jesus está aqui, a pessoa não está nem aí, ó. Eu estou sentindo a presença dele, a pessoa está assim. Mas quem tem intimidade com ele sabe, irmão. Quem tem intimidade com Jesus de Nazaré sabe. Jesus de Nazaré é um homem que ele quer nos dar experiência com ele. Glória a Deus. A experiência que Paulo teve na cidade de Damasco, irmão. Paulo não conhecia Jesus de Nazaré. Saulo não conhecia. Mas Jesus se apresentou a ele. E ele caiu por terra.
ele ficou conhecendo Jesus, nunca mais ele largou a obra de Deus, irmão. Glória a Deus. Quem conhece Jesus, irmão, não larga a obra de Deus mais. Acabou. Quem conheceu Jesus de experiência, não larga. Pedro viu Jesus. Jesus falou para Pedro: lança a rede, entra no barco. Retira o barco mais para o lugar profundo. Agora lança a rede. Glória a Deus. E Pedro pegou tanto peixe. E Jesus falou com ele: vem comigo agora, que eu vou te ensinar a você pescar almas. Você pesca peixe, você pesca mais ou menos, você pescou a noite inteira e não pegou nada. Mas agora você vem comigo que eu vou fazer de você um pescador de almas. Quem quer andar com Jesus para ser pescador de almas? Tem que andar com o ovo de Nazaré, irmão, senão nós não só conseguimos pescar alma, não. É Ele que nos ensina tudo. Glória a Deus. Nós não temos nada que agrada a Deus. Então, irmãos, nós precisamos de consertar o nosso altar. Mas hoje é dia de ceia. Hoje é dia da Santa Ceia. Nós vamos lembrar, né, do sacrifício que foi feito na cruz do Calvário para nós poder estar aqui ouvindo essa palavra abençoada, irmãos. Essa palavra é o único meio de salvação que cura, que liberta, que transforma e que salva a vida do homem. Nós devemos tratar essa palavra com muito cuidado, com muito amor, com muita serenidade, essa palavra. Aleluia. Nós devemos levar a palavra de Deus com coisa especial. Nós devemos guardar essa palavra no nosso coração, porque é o único meio de salvação do homem. Quando abriu o culto foi aberto com a importância que Jesus deu para essa palavra. Jesus chegou numa casa e uma mulher atendeu ele. Marta atendeu Jesus. Falou: Senhor, pode entrar, pode sentar aí, que eu estou atarefado com minhas coisas ali, eu tenho muita coisa para fazer, o senhor é bem-vindo, mas fica aí. Mas lá tinha uma outra irmã, Maria. Maria chegou e ela sentou aos pés de Jesus. E Jesus, a Bíblia narra que Jesus ensinava ela. Jesus gostava de ensinar, irmão. Mas só que para a gente aprender, a gente precisa ter tempo, prestar atenção, ouvir. Ter tempo para aprender. E Maria sentou aos pés de Jesus e Jesus começou a ensinar. Quem sabe? Quem sabe o que Maria perguntou a Jesus? Quem tem dúvida acerca do reino de Deus? Quem tem dúvida? Quem tem dúvida acerca das coisas espirituais? As coisas espirituais, irmão, quanto mais você vai entrando, mais tem para você entrar. Quanto mais você recebe de Deus, mais Deus tem para você. Revelação da palavra, entendimento, sabedoria, é dom de cura, de milagre. Deus tem muitas coisas para nós que nós não conseguimos entender. Mas se nós for caminhando com Ele, nós vamos para águas profundas. Aleluia. Então, ele chegou nessa casa e Marta falou: Senhor, o senhor não se importa de Maria estar sentadinha ao pé do Senhor aí, e eu com todo o serviço da casa. Jesus falou: Marta, você está agitada e preocupada com muitas coisas, Marta, mas agora só uma é importante. Maria, sua mãe, escolheu ela. E esses ensinamentos que eu estou passando para ela aqui, ninguém tira mais dela. Ela não é enganada porque ela está conhecendo a verdade, Marta. Aleluia. Fica esperta, Marta. Não seja tola não, Marta. Senta aqui também, Marta. Às vezes a gente fica preocupado com muitas coisas, e a gente esquece da palavra de Deus. Até nós que já aceitamos Jesus, irmão, nós ficamos atarefados com muitas coisas e esquecemos do poder, da grandeza, da misericórdia, do amor do nosso Deus, irmão. Então, nós temos que voltar para a palavra, né? Então, a importância que Jesus dá à palavra de Deus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa verdade que liberta, amém? O Gil falou que foi liberto, né, nessa igreja. Isso prova que Jesus ele está libertando por meio da palavra que é pregada aqui. A igreja não liberta ninguém, liberta a palavra que é pregada aqui, né? A palavra que é pregada que liberta, né? Então, nós vamos ministrar a ceia agora. Eu vou pedir aos irmãos que abram suas Bíblias. Quem sabe onde é que está o tema da ceia? Glória a Deus. Fala bem alto aí. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Está em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. 1 Coríntios, irmãos, capítulo... Hoje, acha para a irmã Iraneira. Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Irmãos, eu estou muito feliz, né? Eu estou muito feliz com o andamento
da pregação da palavra de Deus, com o nosso ponto de pregação aqui, né? Com o nosso ponto de pregação. Eu estou muito feliz com as crianças também que aqui estão, com as irmãs que aqui estão também. Que Deus conceda a vocês aqui, para vocês não ir embora mais, né? Para vocês ficar onde a palavra de Deus pregar. Não vai embora não, né? Então, irmãos, é muito bom a gente poder ter essa comunhão, a saber que a palavra de Deus ela é pregada, mas Deus nos deu livre direito de escolha para a gente escolher entre dois caminhos. Nós só temos dois caminhos para nós escolher: ou fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus, ou não. É simples assim, né? Então, nós estamos aqui ministrando a palavra, cantando, adorando a Deus, né? Então vamos lá para o tema, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Quem contou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Depois você lembra, quero que minha água para mim fazer favor depois. Glória a Deus. Então vamos lá. Porque recebi do Senhor este ensinamento que passei para vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão e depois deu graças a Deus, partiu o pão e disse: esse é meu corpo que entrego em favor de vocês. Assim também, depois do jantar, ele pegou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança, feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem desse cálice, faça isso em memória de mim. De maneira que cada vez que vocês comer desse pão ou beber desse cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. E por isso aquele que come do pão do Senhor ou bebe do cálice, sem reconhecer que se trata do alimento do corpo, sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor, estará pecando contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, examine as suas consciências, então coma do pão e beba do cálice. Pois a pessoa que come do pão ou bebe do cálice, sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor, estará sendo julgado ao comer e ao beber, para o seu próprio castigo ou condenação. E por isso que muitos de vocês estão doentes e fracos, e alguns até morreram. Se examinasse primeiro a nossa consciência, nós não seríamos julgados pelo Senhor, mas somos julgados e castigados pelo Senhor, para não seremos condenados junto com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para a ceia do Senhor, espere um pelos outros. E se alguém estiver com fome, que coma em casa, para que Deus não castigue vocês por causa dessas reuniões. Os outros assuntos eu resolverei quando estiver aí. Glória a Deus. Os outros assuntos, Paulo falou, os outros assuntos eu resolverei quando estiver aí. Porque a igreja, irmão, a igreja tem muitos temas que precisam ser pregados, muitas partes que precisam ser pregadas. Essa regra da ceia aqui, né? Paulo falou, esse ensinamento que não é meu, mas do Senhor. Ele falou, esse ensinamento não é meu não, é do Senhor, que o Senhor me deu para me trazer para a igreja. Porque a igreja estava desladernada, não estava fazendo as coisas de acordo com a vontade do Senhor. Porque a ceia era um banquete, um alimento, era um banquete, a janta, né, que eles faziam. E aí cada um levava um alimento. Quem tinha mais condição levava pernil, pernil não tinha porque era judeu, não comia carne. Levava muitas carnes, levava fruta, levava aqueles banquetes, né? E os necessitados que não tinham condição ficavam levando lá. Alguns bebiam tanto vinho que chegavam a ficar embriagados. Embriaguez é pecado. Então Paulo escreveu a ceia para corrigir aquele que está com fome. Aqui não é para encher a barriga não. Isso aqui se trata de um alimento espiritual. Aquele que tem fome, que coma em casa.
para que Deus não castigue vocês por causa dessas reuniões. Então aqui também tem o tempo para nós examinar nós mesmos. Como é que está o nosso altar? Como a mensagem foi pregada, como é que está o nosso altar para tomar a ceia? Porque a ceia é um alimento espiritual. Isso aqui é um alimento para nos dar um ânimo novo espiritualmente. Para nos dar uma força espiritual para nós conseguir vencer a nossa jornada até o fim, irmão. Porque a nossa jornada, nós não ganhamos a nossa vitória nem no começo e nem no meio. É até o fim a nossa jornada cristã. E até nós caminhar até o fim, nós vamos encontrar muita pedra de tropeço, muito impedimento, muita luta, muitas provações. E nós precisamos de estar alimentados espiritualmente para que nós vencemos essa batalha, essa guerra aqui na terra. Então o apóstolo Paulo, ele escreveu que, portanto, cada um examina a sua consciência. Eu não posso chegar aqui e falar que o Reginaldo vai tomar ceia. Não, eu estou errado. Eu tenho que ler o trecho e explicar a palavra, e cada um examina a nossa consciência. Se você vê que você está para o altar consertado, você toma. Se você vê que não está, não toma. A Bíblia diz assim, que quando você for levar uma oferta no altar de Deus, e ver e lembrar que seu irmão tem uma queixa contra você, você deixa a oferta aqui, ó. E chega aqui e fala: me perdoa, meu irmão. Me perdoa. Você me perdoa em nome de Jesus? Aí, vai ficar. Aí sim, aí eu vou pegar a oferta aqui e vou trazer para o altar de Deus, e aí Deus vai aceitar ele. Glória a Deus. É assim que tem que ser feito, irmão. Não é vergonha a gente não tomar ceia, não. É vergonha a gente tomar ceia de forma que a gente não está com a vida consertada com Deus. Às vezes com a tristeza, às vezes uma discussão, um problema que você não teve tempo de resolver ainda, ou às vezes não teve coragem, ou às vezes não teve oportunidade de resolver, irmão. Então a palavra de Deus é clara para nós. Conserta primeiro. Nós temos que consertar, porque isso aqui é um alimento espiritual. Mas se a gente tomar de forma que ofenda a honra do Senhor, é para o nosso próprio castigo. Alguns estão doentes, outros estão fracos, e alguns já morreram. É coisa séria, irmão. É coisa séria. Isso aqui é coisa, tudo que vem da palavra de Deus é para levar com serenidade as coisas sérias. Então nós vamos. Pode trazer para o alimento. Nós vamos orar, nós vamos apresentar a Deus. Nós vamos apresentar a Deus esse alimento, né? Ô Gil, Gil, pode ser você, Gil? Glória a Deus. Pode. Você poder fazer isso também. Então, irmãos, as coisas de Deus é tudo coisa séria, mas é coisa boa para o nosso próprio fortalecimento da nossa fé em nome de Jesus, né? Então nós vamos apresentar a Deus, né, Carraí? Nós vamos apresentar a Deus o alimento aqui, para que nós façamos uma oração, apresentar a Deus esse alimento, e esse alimento, depois de ter feito essa oração, vai ser transformado no alimento espiritual. Amém? Pai, em nome de Jesus, ó Pai querido, Pai amado, nós agradecemos, Senhor, por essa rica oportunidade, por nós poder estar reunidos aqui, celebrando, ó Pai querido, esta obra que começou há mais de 2024 anos atrás. Nós agradecemos, nós somos gratos, Senhor, porque aqui nós vamos fortalecer a nossa parte espiritual. Nós apresentamos, Senhor, Pai querido, este pão, que a partir dessa oração vai ser transformado no corpo do Senhor. Nós apresentamos, ó Pai querido, esse suco, ó Pai querido, que depois de ser feita essa oração, vai ser transformado pelo poder que há no nome do Senhor Jesus, o teu sangue, para nos limpar, para nos dar um reforço, para nos orientar, para nos dar, Pai querido, uma força espiritual. Em nome de Jesus, nós apresentamos esse alimento ao Senhor, em nome de Jesus, e nós dissemos amém. Amém? Glória a Deus. Pode servir, em nome de Jesus, o pão primeiro, depois o cálice, em nome de Jesus. Glória a Deus.
Glória a Deus. Cristo já nos preparou o manjar que os comprou e agora os convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Eis discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus nos manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, vem no fogo peixe e pão, e Jesus que os convida a ceia vir. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Quem sedento se achar, vem a Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura Ele dá. E também dá vida ao pão, que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Glória a Deus. Quem pode dar uma salva de palmas, Senhor? Glória a Deus. Quem pode dar glórias e aleluias? Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Glórias, aleluias. Amém? Então vamos lá. Glória a Deus. Vamos lá. E depois deu graças a Deus e partiu o pão e disse: esse é o meu corpo, que entrego em favor de vocês. Faça isso em memória de mim. Participando todos juntos do corpo de Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, né? A saber, irmão, que a primeira ceia foi o próprio Jesus que ministrou, né? Para os 12 discípulos, né? Ele ministrou a ceia ali antes dele ir para o Getsêmani. E ali depois a Bíblia narra que ele subiu cantando hinos de louvores a Deus. Hinos espirituais de louvores a Deus, mesmo sabendo de tudo aquilo que ia acontecer com ele, da luta, da humilhação, da cruz, né? Sabendo da coroa de espinho que ele ia receber, porque Jesus ele tinha a onipotência, ele tinha a onipotência, a onisciência, e ele tinha também a onipresença, ele sabia de todas as coisas, né?
que ia acontecer com ele, mas mesmo assim ele subiu adorando a Deus. Por isso que a Bíblia diz que dá graças a Deus em qualquer situação. Amém? Glória a Deus. Assim também, depois do jantar, ele pegou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança, feita por Deus com o seu povo. Aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beber desse cálice, faça isso em memória de mim. Glória a Deus. Participamos todos juntos do cálice do Senhor. Glória a Deus. Esse é o cálice da nova aliança, que é feita por Deus com o seu povo. Essa aliança é feita com Deus, com o seu povo. Amém? Podemos sentar. Glória a Deus. Aleluia. Vamos. Juscelino vai cantar mais um hino aqui, em nome de Jesus, para nós terminar o culto, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, né? Então, irmãos, essa aliança é feita com Deus, com o seu povo. Quem é o povo de Deus aqui? Quem é o povo de Deus da glória a Deus? Glória a Deus. Glória a Deus. Quem é o povo de Deus da glória a Deus? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. O hino 39 da harpa cristã. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis esse sangue lavados com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante o seu Deus já estão. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessamos e seguimos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, é de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Aleluia.
se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, né, irmãos? Se nós a ti confessarmos, né, tu, Senhor, perdoa, purifica de todo pecado, de todo pecado, irmão. O nosso Senhor, Ele é maravilhoso para suportar ofensa, para perdoar pecados, né? Então, irmãos, sendo assim, nós vamos terminar o culto, nós já passamos um pouco ali, das 9 horas. Vamos ficar de pé para nós fazer uma oração, agradecer a Deus por essa rica e abençoada oportunidade que nós recebemos nessa noite. Vamos pedir a Deus que ao longo dos nossos dias aqui na face da terra e que mantenha a fé no nosso coração, né? Pai, em nome de Jesus, ó Pai querido, Pai amado, Pai santo, maravilhoso, glorioso, majestoso é o Senhor. É o Criador, é o nosso Senhor, é o nosso Pai querido. Por isso, ó Pai querido, nós estamos alegres nessa noite. Porque aqui, ó Pai querido, nós celebramos um costume, ó Pai querido, que começou com o Senhor Jesus, uma ordenança de Jesus, para que toda vez que nós celebrar a ceia, fazer isso em memória de mim. Pai, em nome de Jesus, ó Pai querido, nós agradecemos. Pedimos, Senhor, Pai querido, que continua nos abençoando, nos dando entendimento, sabedoria das coisas profundas da Tua palavra. Nos leva, Pai querido, em segurança para o nosso lar. E que esse culto, ó Pai querido, não termine aqui, mas que continue nos nossos lares, a plena comunhão com o Teu Espírito Santo. Porque os Teus anjos, ó Pai querido, a nosso respeito, para onde nós vamos passar. Nos guarde os nossos parentela, os nossos familiares, guarda esse bairro, essa cidade, guarda a cidade vizinha, guarda esse país e todo mundo, ó Pai querido, em nome de Jesus. Nós apresentamos, Senhor, as autoridades, os enfermos, os presos. Nós apresentamos, Senhor, os policiais, os médicos, ó Pai querido, em nome de Jesus, para que tudo seja feito com a honra, para a honra e para a glória do Teu santo nome. E nós dissemos amém. Assim o amor de Deus, as doces consolação do Espírito Santo, seja conosco, não só hoje, mas para todo sempre. E nós dissemos amém. Não saia sem cumprimentar o Senhor. Glória a Deus. Aleluia.